Hoje nesse vídeo eu vou estar trazendo 4 consequências que são geradas através do adultério. Meus amados irmãos, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Diogo Faustino e esse é o meu canal e nós estamos aqui diariamente, sempre trazendo esse tipo de vídeo que tem ajudado e fortalecido a fé de muitos irmãos. Então, sem enrolação, sem perca de tempo, nós vamos agora para a primeira consequência que são geradas através do adultério. Então a primeira consequência, o adultério destrói a família e os filhos. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 10 ao 11, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Então o pecado de Davi trouxe conflitos, tragédias dentro da própria família. O adultério não afeta só o casal, mas atinge também os filhos e toda a casa. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o adultério ele pode trazer cobrança severa sobre os tais que praticam. Nós vemos que quando Davi ele vai praticar o adultério com Betseba, a Bíblia nos revela que sobrevém o juízo de Deus sobre Davi, sobre a família de Davi, sobre os filhos de Davi, sobre a casa de Davi. Nós vemos, meus amados irmãos, que o pecado de adultério, ele tem as suas consequências severas. Primeiramente, talvez você está nesse vídeo sem entender, talvez muito não sabe o que é o pecado de adultério. O pecado de adultério, biblicamente, é toda a prática de relações sexuais com alguém que não é a sua esposa. Ou seja, o adultério, aleluia, biblicamente é uma traição. Então nós vemos que Davi ele vai se deitar com alguém que não era a sua esposa. Davi ele vai se deitar com Betseba. Então nós vemos, meus amados irmãos, que sobreveio sobre Davi o juízo de Deus. A Bíblia diz que então uma maldição sobrevém sobre a casa de Davi, sobre a família de Davi, sobre os filhos de Davi. Nós vemos que depois que Davi comete este pecado de adultério, nunca mais, aleluia, a vida de Davi, nunca mais o ministério de Davi foi o mesmo. Nós vemos que a mão de Deus vai descer sobre a casa de Davi. Nós vemos que Deus vai permitir maldições sobrevir na casa de Davi. Existem muitas pessoas que ela têm praticado o pecado de adultério e as mesmas consequências que sobrevêm sobre a vida de Davi, as mesmas coisas que Davi enfrentou, existem muitas pessoas que também estão passando por isso, aonde a mão de Deus pesa sobre o lar, sobre a vida dos filhos, aonde a mão de Deus pesa sobre o casamento. Quantas pessoas, meu irmão, já perderam o casamento? Quantas pessoas perderam a confiança dos filhos? Quantas pessoas perderam a moral, o caráter, perdeu a dignidade, perdeu o respeito? Porque é isso que causa o pecado de adultério. O diabo ele tem destruído muitos lares através do adultério. O diabo ele tem destruído muitos casamentos através do adultério. O diabo ele tem destruído muitas famílias através do pecado do adultério. Porque o adultério ele viola os mandamentos de Deus. O adultério é uma abominação aos olhos do Senhor. Nós vemos que Deus não poupa Davi. Deus ele perdoa, Deus ele perdoou os pecados de adultério de Davi. Mas a Bíblia nos mostra que a mão de Deus vai pesar sobre a casa de Davi. Existem muitas pessoas que estão pagando preço, muitas pessoas não entendem o porquê as portas se encontram fechadas, o porquê nada prospera, o porquê nada dá certo. E muitas das vezes, aleluia, isso é um sinal, pode ser um sinal das consequências do pecado do adultério. Infelizmente, meus amados irmãos, existem muitos cristãos, muitas pessoas que elas não têm noção da quão grande é as consequências do adultério. Existem muitas pessoas que brincam, aleluia, com o pecado. Existem muitas pessoas que elas têm prazer de praticar
este pecado do adultério. Mas eu tenho algo a dizer através desse vídeo. Uma hora a cobrança virá. E a cobrança não tardará. E as consequências surgirão sobre aqueles que praticam o adultério. Então nós vemos que a primeira consequência é terrível. O adultério destrói família. O adultério ele pode sobrevir maldições sobre a vida dos filhos. Nós vemos que quando Davi pratica o pecado do adultério, a maldição não vem só sobre ele, mas a maldição vem também sobre a vida dos filhos. Nós vemos a rebeldia dos filhos de Davi. Nós vemos os próprios filhos de Davi, aleluia, lutam contra ele. Nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, pecados terríveis que os filhos de Davi vai praticar. Então nós vemos que o adultério, ele traz consequências terríveis. Quantas pessoas hoje, irmãos, perderam o casamento, perderam a confiança dos filhos. Existem filhos que, infelizmente, não conversam com o pai, não conversam com a mãe, por conta do pecado do adultério. O pecado do adultério traz constrangimento. O pecado de adultério é uma traição. O pecado do adultério é uma covardia de alguém que trai, aleluia, seu companheiro, a sua esposa, para se deitar com a outra pessoa. A segunda consequência, o adultério traz vergonha e mancha o caráter. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 12, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então nós vemos, meus amados irmãos, que todos ficaram sabendo do adultério de Davi. Então isso trouxe um constrangimento. Então isso sujou o caráter de Davi, porque é isso que o adultério ele faz. O adultério ele traz constrangimento. O adultério ele suja o caráter. Quantas pessoas por conta do adultério, por conta de traição, por conta de trair as suas esposas, quantas pessoas estão sendo envergonhadas? Nós estamos recebendo notícias diárias, principalmente aqui na internet, de pessoas que estão sendo envergonhados, pessoas que até mesmo são líderes, pastores, pessoas que têm um cargo, pessoas que eram para dar exemplo, aleluia, louvado seja Deus. Mas o adultério, meu irmão, ele traz cobrança severa. O adultério ele traz constrangimento publicamente. Então, quantas pessoas foram envergonhadas publicamente dentro das suas congregações, no momento que estava ali pregando a palavra, e de repente apareceu a amante, e de repente apareceu a esposa acusando o pecado de adultério, e de repente apareceu pessoas com provas, com mensagens, com fotos, com vídeos, aleluia, do adultério. Então, meu irmão, nós temos que vigiar, porque o adultério ele pode trazer a destruição total de uma alma. O adultério ele pode destruir a tua vida. O adultério ele pode te destruir. O adultério ele pode destruir o teu caráter. O adultério ele pode destruir o teu ministério. Quantas pessoas perderam o ministério? Quantas pessoas, meu irmão, aleluia, era conhecido? Quantas pessoas era respeitada? Quantas pessoas, aleluia, muitos viam como reverência, aleluia, mas através do adultério, aleluia, mas através deste pecado, aleluia, louvado seja Deus. Quantas pessoas, meu irmão, aleluia, eram conhecidas, quantas pessoas eram vistas como espelho, como exemplo, como referência, mas através do adultério, aleluia, o seu ministério foi destruído, o seu ministério acabou, aleluia, louvado seja Deus, porque é isso que o adultério causa. O adultério traz constrangimento, o adultério ele envergonha. Então que este vídeo ele possa servir de alerta para as nossas vidas, para que nós venhamos vigiar, para que essas consequências não venham sobre nós. Agora nós vamos para a terceira consequência, e essa é a mais terrível de todas. Por isso eu te peço, você que não deixou o seu like, a deixar o seu like, você que talvez está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te peço, aleluia, se esta palavra está falando com você, se esse vídeo está trazendo um alerta, está trazendo uma reflexão para que você então possa vigiar para não cair neste pecado, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você receba mais deste vídeo. Então a terceira consequência, ela traz a morte e a dor profunda. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14 ao 18, todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que
te nasceu, morrerá. Então o pecado de Davi gerou morte e sofrimento. Então o adultério, ele abre porta para a destruição e dor. Então nós vemos que o adultério, ele pode sobrevir morte e dor profunda. Nós vemos que quando Davi ele vai praticar esse adultério, a Bíblia diz que então Betseba, ela vai gerar um filho. Mas nós vemos que como punição, como consequência, a Bíblia diz que então Deus vai permitir a morte daquela criança, como julgamento, como constrangimento, como cobrança da desobediência de Davi. Então, meu irmão, o adultério ele pode atrair coisas terríveis. Nós vemos, amados irmãos, infelizmente, quantas pessoas perderam a sua vida por conta do adultério. Porque o esposo ou a esposa descobriram o adultério. E ali o diabo armou laço e a pessoa acabou pagando com a vida. Então, o diabo ele é sujo, nós temos que vigiar. Porque o adultério ele pode trazer morte. O adultério ele pode fazer nós pagar com a vida. O adultério ele pode fazer com que nós venhamos de experimentar dor profunda, juízo severo. Faz com que nós venhamos de experimentar morte. Quantas famílias foram destruídas? Quantas famílias? Ali, filhos. Ali, filho, esposo acabou perdendo a vida por conta do adultério. Então, meu irmão, o adultério é uma das ferramentas que Satanás ele tem usado para destruir almas, para destruir vidas, para destruir famílias, para destruir ministério. Agora nós vamos para a quarta e a última consequência. Então a quarta e a última consequência que sobrevém sobre aqueles que praticam o pecado de adultério. Então a última consequência é a morte espiritual. O adultério, ele destrói, ele fere a vida espiritual. A Bíblia diz no livro de Salmos 51, no versículo 10 ao 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu espírito. Então Davi sentiu o peso espiritual do pecado. O adultério, ele afasta a pessoa da presença de Deus e pode levar à queda espiritual. Então nós vemos, meus amados irmãos, que além dessas coisas ao qual eu citei anteriormente, o adultério ele traz a morte espiritual, a frieza espiritual, a ruína espiritual. O adultério ele faz com que nós se afastemos da presença de Deus. Nós vemos aqui no livro de Salmos, capítulo 51, o salmista Davi ele vai clamar profundamente ao Senhor, porque ele viu que o Espírito de Deus tinha se afastado da presença dele, que o Espírito Santo de Deus tinha se afastado dele. Então é isso que o adultério, aleluia, ele causa. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão afastadas, estão desviadas, estão no mundo, com o risco de perder a sua salvação por conta do pecado do adultério. O pecado do adultério, ele aflige o Espírito Santo. O pecado do adultério, ele entristece o Espírito Santo. O pecado do adultério faz com que o Espírito Santo de Deus venha se afastar das nossas vidas. Quantas pessoas já estão fracas, não têm força para orar, não têm força para jejuar, não tem força para congregar, não sente mais a presença de Deus, não tem mais experiência com Deus. Por quê? Porque o pecado do adultério, ele aflige, ele destrói a nossa vida espiritual. Amém, meus amados irmãos? Eu quero deixar este vídeo, esta mensagem, e talvez esta mensagem falou com você, talvez você se encontre passando por algumas coisas que foi citado nesse vídeo, mas eu tenho uma mensagem muito forte no teu coração. Talvez você se encontre nesta prática, mas ainda há solução, ainda há esperança, ainda Jesus pode moldar, ainda Jesus pode restaurar a tua vida, restaurar a tua fé. Talvez você não ora mais como antes, talvez você não é visto mais como antes. Por quê? Porque este pecado adultério trouxe sobre ti vergonha, ao qual até mesmo o teu caráter for manchado, aonde até mesmo dentro da tua casa você já não é mais visto como antes, você já não tem mais respeito. Mas eu tenho esta palavra ao teu coração. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Então nós vemos quando há um arrependimento genuíno, quando nós se arrependemos daquele pecado e não praticamos mais aquele pecado, Deus então ele apaga esses pecados. Então Deus ele restaura tudo aquilo que foi destruído.
Então, se verdadeiramente há um arrependimento, se verdadeiramente, a partir de hoje, aleluia, há um arrependimento na tua alma, no teu espírito, e você não praticará mais este pecado, então Deus restaurará a tua vida, a tua casa e a tua família. Se você crê, deixa nos comentários o teu amém e o teu pedido de oração, que eu vou orar pela tua vida. Amém? Então, se vocês gostaram desse ensino, desta palavra, deixe nos comentários o teu amém e compartilhe para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.